Olá, este é o Filosofando, em sua nova temporada sobre as consolações da filosofia e consolações da filosofia espírita. Em nosso último programa, falamos sobre a questão da impopularidade e as formas de lidar com elas, de acordo com os ensinamentos de Sócrates. Hoje continuaremos a falar sobre esse assunto, mas já sob um outro ponto de vista, o ponto de vista da filosofia espírita. E quem irá nos conduzir a esses conhecimentos é a nossa professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do CEF, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas. Olá, Márcia. Olá também aos nossos queridos telespectadores, internautas. Mais uma vez nós estamos aqui analisando questões tão importantes e tão atuais, muito embora essas questões tenham sido abordadas em períodos antes de Cristo, mas com a visão que a doutrina espírita nos oferece, a filosofia espírita nos oferece, nós temos essa abrangência e essa possibilidade de entender melhor esses missionários do bem que apareceram em todos os momentos, em todas as épocas, para nos aconselhar, nos dar exemplos e nos conduzir diante dos obstáculos que a vida muitas vezes possa nos oferecer. Sônia, gostaria que comentasse por que muitas vezes nos entristecemos pela forma equivocada com que as pessoas interpretam as nossas ideias e a nossa própria pessoa. Há sempre, uma preocupação muito grande em sermos benquistos, agradáveis, cordatos, em sermos aceitos e causar boa impressão. E eu creio que é porque isso alimenta positivamente a nossa autoestima. Mas está correto isso? Tomando como exemplo a postura de Sócrates diante dos seus próprios inimigos, diante daqueles que infelizmente o levaram à morte, é importante que nós lembremos o seguinte, que Sócrates possuía a autoconfiança de um homem racional que percebe que os seus inimigos estão propensos a não refletir de maneira adequada, apesar dele próprio jamais ter afirmado que os seus próprios julgamentos eram infalíveis. Sócrates era portador de uma serenidade incontestável. De forma alguma, ele jamais saiu da sua autoconfiança pelo fato de as pessoas que estavam à sua volta o contradizerem ou até tentarem colocá-lo em situações equivocadas, como foi o próprio julgamento do qual ele foi vítima, porque ele estava sendo julgado por acusações das quais ele sequer era culpado ou parcialmente culpado. No nosso cotidiano, muitas vezes nós somos levados a determinados momentos desafiadores por parte de pessoas que nos cercam, que não nos compreendem. Muitas vezes no próprio ambiente profissional de trabalho, onde a disputa pelo cargo faz parte do cotidiano de todos nós, a disputa por espaço, a disputa por salários mais altos e principalmente agora que o Brasil está enfrentando uma crise e possivelmente essa crise poderá alcançar um ápice ainda maior, não sabemos, fazemos votos que não, mas as próprias pesquisas que mostram que o brasileiro está com receio de perder o seu trabalho, que é o seu meio de sobrevivência, juntamente com o meio de realização profissional, mas acima de tudo é sobrevivência, porque ninguém trabalha por esportes, né, Márcia? Então é nesse momento que nós somos colocados frente a frente a determinados valores que nós achávamos que eram os mais acertados, que nos conduziriam a uma vida um pouco mais suave, um pouco mais amena, mas que na verdade nos conduz a desafios e muitas vezes ao enfrentamento de pessoas que não valorizam o nosso trabalho, que não valorizam a nossa postura muitas vezes
Então, tudo isso é bem desafiador, né? A gente poderia dizer que é bem desafiador. Mas, sem dúvida nenhuma, que a serenidade que Sócrates tinha no enfrentamento dessas questões vai nos dar uma serenidade interior também quando nós estamos portando um comportamento adequado, que acreditamos e que não pode ser contestado, né? Porque se nós nos lembramos do que Sócrates dizia, a verdade só estará com aquele que não pode ser contestado. E eu acredito que essa postura da maioria das pessoas de quererem ser bem aceitas, né, e não serem desaprovadas, tem a ver muito com a crença de que as convenções que são aí seculares, né, que já se cristalizaram, são expressão da verdade. Quando isso pode não ser, não é verdade? Exatamente. Muitas vezes as pessoas tomam atitudes até de insegurança diante da negatividade das outras pessoas, ou seja, da hostilidade, muitas vezes, no próprio ambiente de trabalho, mas não somente lá, em qualquer local onde nós estejamos frente a pessoas que pensam diferentemente de nós, a pessoa insegura, o que ela vai fazer? Ela vai ao encontro daquilo que as pessoas esperam dela, né? Quando, na verdade, ela deveria praticar a serenidade daquela que porta realmente a verdade consigo. Se ela está ciente, consciente de que o comportamento dela lhe faz bem e faz bem às pessoas que a cercam, de nada vale a opinião daqueles que não estão de acordo com ela. Então, de nada vale a opinião de todos aqueles que a contradizem pelo fato mesmo de ela ser quem é. Ela ou ele, né? Isso. Ela ou ele. Estamos falando do ser humano de uma forma geral, né? No próximo bloco, falaremos um pouco mais sobre isso e veremos como Jesus lidou com a questão da impopularidade. Voltamos já.